O primeiro sinal não foi o escuro, foi a falta de ar. Lawrence Caulfield tentou puxar o ar, mas ele não vinha como deveria, pesado, quente, limitado, como se o espaço ao redor dele simplesmente não tivesse sido feito para alguém respirar ali dentro. Por alguns segundos, a mente ainda tentou encontrar uma explicação lógica, qualquer uma que fosse menos absurda do que aquilo, porque quando algo é impossível demais, o cérebro tenta ganhar tempo. Até que ele tentou se mexer, e não conseguiu. As mãos bateram em madeira, o rosto encostou em algo duro, muito próximo, sem espaço, sem luz, sem saída. E foi nesse momento que ele entendeu. Ele estava enterrado, vivo. Agora pensa nisso com calma. Debaixo da terra, dentro de um caixão, sem ninguém saber que você ainda está respirando. Mas essa não é a parte mais estranha dessa história, porque o que vem depois não deveria acontecer. Mas aconteceu. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar rápido. Eu sou Eduardo Valença, especialista em eventos históricos reais e acontecimentos extremos. E o que você vai ver aqui não é só sobre alguém que acordou dentro de um caixão. É sobre algo que não faz sentido e que mesmo assim aconteceu. Porque existe um momento nessa história em que ele para de tentar sair e faz outra coisa. E essa decisão é o que mantém ele vivo. Agora pensa nisso. Por que alguém pararia de tentar sair estando enterrado vivo? O que ele percebeu ali dentro que ninguém mais perceberia? E mais importante, o que exatamente ele começou a fazer, no escuro, completamente sozinho, que mudou o resultado dessa história? Porque não foi força, não foi sorte, e definitivamente não foi desespero. E quando você entende isso, a história deixa de ser sobre estar preso, e passa a ser sobre o que acontece quando alguém percebe algo que a maioria das pessoas nunca perceberia. E é exatamente isso que faz essa história não terminar onde deveria. No começo, ele não entrou em pânico, e isso é o que mais confunde, porque o corpo ainda não tinha entendido completamente o que estava acontecendo, e por alguns segundos, talvez minutos, ele tentou manter algum tipo de controle, respirando mais devagar, tentando organizar os pensamentos, como se aquilo ainda pudesse ser resolvido com calma, como se fosse apenas um erro, um engano, algo temporário. Mas não era, e o corpo percebeu antes da mente. A primeira tentativa veio quase automática. Ele empurrou a tampa, sem força no início, só para sentir, só para testar, e foi nesse momento que aconteceu algo perigoso. A madeira cedeu, muito pouco, quase imperceptível, mas cedeu. Agora pensa nisso. No meio do desespero, sentir que existe uma chance, que talvez dê, que talvez seja possível sair. E foi aí que ele usou toda a força, corpo inteiro contra a madeira, respiração acelerando, coração disparando. E por um segundo, pareceu que ia abrir. Mas não abriu. A pressão voltou, mais forte, como se o peso da terra inteira tivesse decidido empurrar de volta. E é nesse ponto que a mente começa a quebrar. Não é o fracasso, é o quase, o por pouco, o dava, e isso destrói mais do que não tentar. Agora o corpo já não estava mais sob controle. A respiração ficou rápida, curta, desordenada, consumindo o pouco ar que ainda existia ali dentro. E foi aí que ele fez algo estranho. Ele parou, completamente, sem bater, sem empurrar, sem tentar sair. E é exatamente isso que não faz sentido. Agora me responde, por que alguém pararia de tentar sair estando enterrado vivo? O que ele percebeu naquele momento que fez ele mudar completamente o comportamento? Porque foi aí que tudo começou a mudar. Mas antes disso, teve mais um momento, um daqueles que enganam, porque alguns segundos depois, ele teve certeza de que ouviu algo, muito leve, muito distante, como se alguém estivesse acima dele. Ele ficou imóvel, tentando ouvir de novo, e então veio de novo, ou pelo menos parecia que veio. Agora imagina isso. Você enterrado, sem saída, e acha que alguém está ali em cima. Ele bateu, com o pouco espaço que tinha, tentou fazer barulho, tentou chamar atenção, e por alguns segundos teve certeza de que aquilo ia funcionar. Mas nada aconteceu, nenhuma resposta, nenhum movimento, só silêncio, mais pesado do que antes, porque agora não era só falta de som, era a confirmação de que ninguém estava vindo. Se você está acompanhando até aqui, já deixa o like, porque o que vem agora é exatamente o ponto
onde ele percebe algo dentro daquele caixão que muda completamente as chances de sobreviver, porque até aqui ele estava tentando sair. Agora, ele começa a entender como continuar vivo. O que salvou ele não foi força, não foi sorte, e não foi desespero. Foi perceber algo que a maioria das pessoas nunca perceberia naquela situação. Porque depois de tentar sair, depois de empurrar, bater, gastar energia e falhar por pouco, ele fez algo que parece errado à primeira vista. Ele parou, completamente, sem movimento, sem esforço, sem tentar sair. E isso não faz sentido, até você entender o que ele percebeu. Porque naquele momento, ele não estava mais tentando escapar. Ele estava tentando sobreviver. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Agora pensa nisso com calma. Cada respiração acelerada consumia o pouco ar que existia ali dentro. Cada movimento aumentava o desespero. Cada tentativa diminuía o tempo. E foi exatamente isso que ele percebeu. O problema não era só um espaço, era o tempo. E o tempo estava sendo gasto rápido demais. Então ele começou a controlar a respiração. Lenta, forçada, difícil, mas necessária. Como se estivesse tentando enganar o próprio corpo, diminuir o consumo, ganhar segundos, talvez minutos. E é aqui que entra a parte mais estranha, porque alguns segundos depois, ele sentiu algo diferente, muito leve, quase imperceptível, um fio de ar, fraco, quente, mas diferente. Agora imagina isso, você dentro de um caixão, sem saída, e de repente sente que o ar mudou. Não muito, mas o suficiente para levantar uma dúvida. E dúvida, nesse nível, vira esperança. Ele ficou imóvel, tentando entender de onde vinha aquilo, sem se mexer, sem arriscar perder aquele pequeno fluxo. E por um instante, pareceu que tinha encontrado uma chance. Mas quando tentou se mover um pouco, o ar sumiu, como se nunca tivesse existido. E é aí que a situação fica ainda mais perigosa, porque agora ele sabia que existia algo, mas não sabia como manter. E isso é pior do que não ter nada, porque cria uma falsa saída, um caminho que parece possível, mas escapa quando você tenta seguir. Agora me responde, o que você faria? Continuaria tentando encontrar esse ponto? Ou ficaria parado, esperando? Porque qualquer escolha aqui tem um custo. Se mexer, pode acabar com o pouco ar. Ficar parado pode não ser suficiente. E foi exatamente nesse ponto que ele percebeu outra coisa, algo ainda mais importante, algo que muda completamente o rumo dessa história. Porque não era só sobre respirar, era sobre o que estava ao redor dele. E o que ele fez em seguida não deveria funcionar, mas funcionou. Até aquele momento, tudo era tentativa. Agora não. Agora ele tinha o objetivo, porque depois de perceber que o ar mudava dependendo do movimento, ele entendeu que o espaço ao redor dele não era completamente isolado. E isso muda tudo. Porque se existe troca de ar, existe uma falha. E se existe uma falha, existe uma chance. Mas essa chance era mínima, pequena demais. E o problema é que qualquer erro podia acabar com ela. Então ele começou devagar, movimentos curtos, controlados, sem força, sem desespero, testando o espaço, sentindo a madeira, as laterais, a tampa. E foi aí que ele percebeu outra coisa. A madeira não estava completamente rígida. Ela respondia. Muito pouco, mas respondia. Agora imagina isso. Você preso, sem espaço, sem ar suficiente, e percebe que o material ao seu redor pode ceder. Não abrir, mas ceder. E isso é suficiente para a mente acreditar que existe uma saída. Ele começou a pressionar, devagar, com cuidado, tentando não perder o controle da respiração. E por alguns segundos, pareceu que estava funcionando. A madeira cedeu, mais do que antes, um pouco mais, quase imperceptível,
mas diferente. Agora o corpo reagiu. Adrenalina, força, urgência. E foi aí que ele quase errou tudo, porque no momento em que ele tentou usar mais força, a estrutura travou, parou, como se tivesse chegado no limite. E o pior, o ar voltou a ficar pesado, mais difícil, mais quente, como se o próprio esforço estivesse reduzindo o tempo dele. E é aqui que a situação fica crítica, porque agora ele sabe que existe um ponto onde funciona e um ponto onde tudo piora, e encontrar esse limite é o que define se ele vive ou não. Agora me responde, como alguém controla força, respiração e desespero ao mesmo tempo? Porque qualquer erro aqui não dá segunda chance. Ele tentou de novo, mais devagar, mais controlado, pressionando só o suficiente, sentindo o material ceder. E então aconteceu. Um som, muito leve, mas diferente, como algo se quebrando ou soltando. Agora imagina esse momento. Depois de tudo, de sentir que nada funcionava, ouvir algo mudar, algo ceder, algo sair do lugar. E por um segundo, pareceu que ele tinha conseguido. Mas não tinha. Porque quando ele tentou repetir o movimento, nada aconteceu, e o som não voltou. E é isso que quebra. Não é falhar, é sentir que funcionou e não conseguir repetir. Agora ele sabia que existia um ponto, mas não sabia como voltar até ele, e o tempo continuava correndo. Se você chegou até aqui, comenta, eu ficaria calmo, só para eu saber quem realmente está acompanhando, porque o que ele faz a seguir não é reação normal, é algo que a maioria das pessoas nem pensaria, e é exatamente isso que muda o final dessa história. Até aquele momento, ele ainda tinha controle, pouco, limitado, mas tinha. Ele estava respirando devagar, controlando os movimentos, tentando repetir o ponto exato onde a madeira tinha cedido, tentando voltar para aquele instante onde parecia possível sair. Mas o problema é que o corpo não aguenta esse nível de tensão por muito tempo, e o erro veio justamente daí. Não foi falta de estratégia, foi excesso de esforço. Porque depois de tentar várias vezes, sem conseguir repetir aquele mesmo resultado, a mente começou a pressionar, insistir, acelerar, como se o tempo estivesse acabando, e de certa forma, estava. E foi aí que ele forçou, mais do que devia, mais rápido do que devia, mais forte do que deveria. E por um segundo, pareceu que ia funcionar. A madeira cedeu mais uma vez, mais do que antes, o suficiente para criar uma sensação absurda de que agora sim ele ia conseguir. Mas junto com isso, veio outra coisa. O ar acabou. Não completamente, mas o suficiente. A respiração travou. O corpo não respondeu como antes. O peito pesou. E pela primeira vez, veio o pânico real. Agora imagina esse momento. Depois de tudo, depois de controlar, depois de quase conseguir, o próprio corpo começa a falhar, sem ar suficiente, sem força, sem ritmo. E é aqui que a maioria das pessoas perde, porque o corpo entra em modo de sobrevivência descontrolado, respiração rápida, movimentos impulsivos, desespero. E isso acelera o fim. Ele tentou puxar o ar, mas não vinha. Tentou desacelerar, mas não conseguia. E por alguns segundos, pareceu que era ali que tudo ia acabar, sem saída, sem força, sem tempo. E o pior, sabendo que estava perto, muito perto. E é isso que quebra. Não é estar preso, é sentir que quase saiu e não conseguiu. Agora me responde, o que é pior? Nunca ter chance ou ver a chance e perder? Porque nesse ponto, o corpo já estava cedendo, a mente já não estava clara, e qualquer decisão errada não teria correção. E foi aí, no pior momento possível, quando tudo parecia perdido, que ele fez algo completamente inesperado, algo que vai contra o instinto, algo que ninguém faria naturalmente. E é exatamente isso que muda tudo. No pior momento possível, quando o corpo já não respondia como antes, quando a respiração estava fora de controle e a sensação de falta de ar começava a fechar tudo por dentro. Ele fez exatamente o oposto do que qualquer pessoa faria naquela situação.
Ele parou. Mas não foi como antes. Não foi uma pausa estratégica leve. Foi completo. Total. Ele simplesmente deixou o corpo cair. Sem força, sem resistência, sem tentar empurrar, sem tentar sair. Agora pensa nisso com calma. Você enterrado vivo, sem ar, sem saída, e decide parar completamente. Isso vai contra tudo. Contra o instinto, contra o corpo, contra a mente. Mas foi exatamente isso que mudou tudo. Porque no momento em que ele parou, o corpo começou a desacelerar. A respiração, ainda irregular, começou aos poucos a diminuir. O consumo de ar caiu. O coração, ainda acelerado, começou a perder intensidade. E pela primeira vez desde que acordou ali dentro, o tempo deixou de correr tão rápido. Agora ele não estava mais lutando contra o espaço, ele estava trabalhando com ele. E foi nesse estado, quase imóvel, quase em silêncio, que ele percebeu algo que tinha passado despercebido antes. Um detalhe, pequeno, mas constante. O ar não era totalmente parado. Era mínimo, quase inexistente, mas existia uma variação, um padrão. Agora imagina isso, no meio do desespero, perceber que existe um ritmo, algo que se repete, algo que não depende dele. E é aí que a história muda completamente, porque agora não era mais tentativa aleatória, era observação, controle, paciência. E isso é extremamente perigoso, porque qualquer movimento errado poderia acabar com aquilo, mas ao mesmo tempo, não fazer nada também não resolveria. Então ele esperou, sem se mexer, sem arriscar, tentando entender aquele padrão. E quanto mais ele ficava parado, mais claro aquilo ficava. O ar mudava, muito pouco, mas mudava. Como se existisse um ponto específico onde era possível aproveitar melhor. E é aqui que entra a parte mais difícil de acreditar. Porque depois de tudo, de desespero, erro, quase morte, ele não tentou sair de novo imediatamente. Ele esperou. E essa espera foi o que salvou ele. Agora me responde, quantas pessoas teriam paciência para fazer isso? Parar completamente, quando tudo dentro de você manda agir? Porque esse é o ponto onde a maioria perde. Não por falta de força, mas por falta de controle. E foi exatamente isso que ele teve. Mas o mais estranho é o que ele fez logo depois. Porque quando finalmente decidiu se mover novamente, não foi para empurrar, não foi para sair. Foi para algo completamente diferente. Algo que não parece solução, mas que acabou sendo. Depois de tudo, ele finalmente se moveu de novo. Mas não como antes, sem impulso, sem desespero, sem força excessiva. Dessa vez, cada movimento tinha um motivo, porque agora ele não estava mais tentando sair de qualquer jeito. Ele estava tentando sair no momento certo. E isso muda completamente o jogo. Ele esperou, sentiu o ar, a variação, aquele pequeno padrão que tinha percebido, quase imperceptível, mas constante. E então, no ponto exato, ele pressionou, devagar, controlado, sem perder o ritmo da respiração, sem gastar mais energia do que precisava. E dessa vez, a madeira cedeu de novo, mais do que antes, um pouco mais. Agora pare e pensa nisso. Depois de tantas tentativas falhadas, perceber que algo finalmente está funcionando de forma consistente. Isso muda tudo, mas também cria um risco enorme, porque a vontade de acelerar volta, a vontade de usar força aparece, a vontade de terminar logo cresce. E é exatamente isso que destrói a maioria das chances. Mas ele não fez isso. Ele segurou, continuou no mesmo ritmo, esperando o padrão, movendo apenas no momento certo, respirando apenas o necessário. E aos poucos, a estrutura começou a responder. Não abrir, mas ceder, milímetro por milímetro. E isso já era o suficiente. Só que foi aí que aconteceu de novo, o quase. Porque em um dos movimentos, um pouco fora do tempo, um pouco mais forte do que deveria, a madeira travou, parou, mais dura do que antes, como se tivesse voltado ao início. E por um instante, pareceu que ele tinha perdido tudo, todo o progresso, todo o controle, toda a chance. Agora imagina esse momento.
depois de fazer tudo certo, errar por pouco e sentir que tudo voltou atrás. Isso quebra. Isso faz qualquer pessoa desistir. Mas ele não desistiu. Ele voltou. Respiração lenta, corpo parado, esperando o padrão novamente. E isso é o que separa quem entra em desespero de quem sobrevive. Agora me responde, quantas pessoas conseguiriam errar e ainda assim manter o controle? Porque é exatamente isso que ele fez, e foi isso que permitiu que ele continuasse. E então, depois de repetir o processo, de esperar, de sentir, de agir no momento certo, veio o som. De novo, mas dessa vez, mais claro, mais profundo, mais real, como algo finalmente cedendo. Agora não era mais dúvida, não era mais sensação, era real. E por um segundo, pareceu que ele tinha conseguido, mas ainda não, porque o que veio depois foi ainda mais difícil. Depois de repetir o processo, controlar a respiração, esperar o momento certo, aplicar força apenas quando o padrão permitia, finalmente aconteceu algo que ele não tinha sentido antes. A madeira não apenas cedeu, ela abriu. Muito pouco, quase nada, mas abriu. Agora imagina esse instante, depois de tudo, de tentativa, erro, quase morte, sentir que existe o espaço real, mesmo que mínimo, mesmo que insuficiente, mas diferente de tudo que veio antes. Um espaço onde antes não havia nada. E junto com isso veio o ar, mais frio, mais leve, mas ainda fraco, ainda insuficiente, ainda perigoso. E é exatamente isso que engana, porque quando a mente sente que existe uma saída, ela quer acelerar, ela quer terminar, ela quer usar toda a força que ainda resta, e foi isso que quase destruiu tudo de novo. Porque no momento em que ele tentou ampliar aquela abertura, forçando um pouco mais, a estrutura respondeu, mas não como ele esperava. A madeira estalou, mais alto, mais agressivo, e então parou, travou, como se tivesse chegado no limite máximo. Agora pensa nisso. Você finalmente cria uma abertura, sente o ar entrar, e no momento em que tenta aproveitar, tudo trava, sem aviso, sem progressão. E pior, o espaço não aumentou o suficiente, ainda não dava para sair, ainda não dava para se mover, ainda não dava para sobreviver por muito mais tempo. Era só o suficiente para criar esperança. E isso é o mais perigoso, porque a esperança mal usada vira erro. Agora o corpo já estava cansado. A respiração, mesmo com um pouco mais de ar, ainda era instável, e qualquer movimento errado podia fechar aquilo, ou pior, podia fazer a estrutura ceder de forma errada, e isso significaria fim. Agora me responde, o que você faria? Forçaria até abrir de vez? Ou manteria aquele pequeno espaço, mesmo sem garantir nada? Porque aqui não existe decisão segura, só existe escolha, e cada escolha tem um risco. E foi exatamente nesse ponto, com uma abertura mínima, com ar limitado, com o corpo no limite, que ele fez algo que ninguém esperaria. Ele não tentou sair, de novo, ele parou. Agora pensa nisso. Depois de finalmente conseguir abrir, ele decide não continuar. Isso não parece lógico, não parece humano, mas foi exatamente isso que permitiu que ele continuasse, porque o que ele percebeu naquele momento não era sobre abrir mais, era sobre usar melhor o que já tinha, e isso é o que separa quem sobrevive de quem morre tentando. Mas o mais estranho é o que aconteceu logo depois, porque aquela pequena abertura não era só saída, era outra coisa, algo que ele não tinha percebido antes, e quando ele entendeu isso, tudo mudou. Aquela abertura não era só uma chance de sair, era uma conexão, e foi isso que ele percebeu quando ficou parado, respirando com cuidado, tentando não perder aquele pequeno fluxo de ar que entrava por um espaço mínimo quase invisível, mas constante o suficiente para manter ele ali, vivo. Porque o ar não vinha do nada, ele vinha de algum lugar, e isso muda tudo. Agora pensa nisso com calma. Se existe ar entrando, existe espaço acima. E se existe espaço, talvez ele não estivesse tão fundo quanto parecia.
Mas isso também abre outra possibilidade, uma pior, porque se o espaço acima não fosse suficiente, aquilo não seria saída, seria apenas um atraso. E é exatamente essa dúvida que começa a crescer. Mas ele não podia pensar nisso agora, ele precisava usar aquilo. Então, ao invés de tentar abrir mais, ele mudou o foco. Começou a sentir a direção do ar, a intensidade, as variações. E quanto mais ele ficava imóvel, mais claro aquilo ficava. O fluxo não era totalmente estável, ele vinha em pequenas mudanças, como se algo acima interferisse. Agora imagine esse momento, você enterrado, sem ver nada, e tentando entender o que existe do lado de fora apenas pelo ar. Isso não é instinto, isso é percepção. E foi aí que ele fez algo ainda mais arriscado. Ele tentou direcionar o corpo. Muito pouco, apenas o suficiente para alinhar o rosto com aquele ponto onde o ar parecia mais forte. E por um segundo, funcionou. O ar entrou melhor, mais direto, mais constante. E pela primeira vez, desde que acordou ali dentro, ele conseguiu respirar de forma minimamente controlada. Mas isso não durou, porque quando ele tentou ajustar mais, o fluxo mudou, sumiu parcialmente, como se aquele ponto não fosse fixo, como se dependesse de algo fora do controle dele. E é aí que a situação muda de novo, porque agora não era mais sobre abrir o caixão, era sobre entender o que estava acontecendo do lado de fora. Agora me responde, o que poderia causar variações no ar estando debaixo da terra? Movimento? Pessoas? Espaço irregular? Ou algo pior, instabilidade? Porque qualquer uma dessas respostas muda completamente o risco. E foi exatamente nesse ponto, tentando entender o que estava acima dele, que ele percebeu outra coisa, algo ainda mais estranho, algo que não deveria acontecer, mas aconteceu. E isso é o que realmente define o final dessa história. No começo, foi quase imperceptível, tão leve que poderia ser ignorado, ou confundido com qualquer outra coisa. Mas não foi, porque depois de alguns segundos, vem de novo, um som, muito distante, muito abafado, mas ritmado. Agora pensa nisso, você enterrado, sem enxergar nada, sem saber o que existe acima, e começa a ouvir algo que não estava ali antes. Isso não traz alívio imediato? Traz dúvida, porque pode ser tudo, pode ser alguém, pode ser movimento, pode ser o próprio corpo reagindo, ou pode ser algo que você não quer que seja. Ele ficou imóvel, respiração controlada, tentando não interferir, tentando ouvir melhor. E então, o sol voltou, dessa vez mais claro, como algo batendo ou raspando, muito acima, mas não constante, irregular. Agora imagina esse momento, a possibilidade de alguém estar ali sem saber que você está vivo, ou pior, alguém estar ali e não estar tentando te ajudar. Porque nesse ponto, a mente começa a criar cenários, e nenhum deles ajuda. Ele tentou reagir, mas hesitou, porque qualquer movimento errado podia acabar com o fluxo de ar, e isso significava fim. Então ele fez algo arriscado, esperou, tentando entender o padrão daquele som, e foi aí que tudo ficou ainda mais estranho, porque o som parava, voltava, mudava de ritmo, como se não fosse intencional, como se não fosse alguém procurando, mas também não parecia natural. Agora me responde, o que faz um som aparecer e desaparecer em cima de um caixão enterrado? Passos? Terra se movendo? Ferramentas? Ou algo cedendo? Porque qualquer uma dessas respostas muda completamente o que vem a seguir. E foi nesse momento, tentando decidir se reagia ou não, que ele fez algo que poderia salvar ou acabar com tudo. Ele bateu, uma vez, fraco, controlado, esperando, silêncio. Nada mudou, e por um segundo pareceu que não tinha funcionado, mas então o som parou, completamente. Agora imagina isso, algo estava acontecendo lá fora, e parou exatamente depois que ele fez o movimento. Isso não é coincidência, isso é resposta, mas resposta de quem? E foi aí, pela primeira vez desde que acordou ali, que surgiu uma possibilidade real. Mas junto com ela, veio um risco ainda maior, porque se alguém estava ali, tudo podia mudar, para melhor
ou para muito pior. Depois que ele bateu, o som parou. Não diminuiu, não mudou, parou, como se algo lá fora tivesse percebido. Agora pensa nisso com calma. Você enterrado, sem ver nada, e qualquer coisa que estava acima de você simplesmente para no momento exato em que você faz o movimento. Isso não é coincidência, isso é reação. Mas reação de quem? Ele ficou imóvel, sem respirar fundo, sem se mexer, esperando. E por alguns segundos nada aconteceu, só o silêncio, pesado, pressionando, como se o próprio tempo tivesse travado. E então veio de novo, mais diferente, mais próximo, mais claro, como algo tocando a terra, remexendo, raspando. Agora não era dúvida, tinha algo ali. Agora imagina esse momento, a chance real de alguém estar ali fora sem saber que você está vivo, ou pior, sabendo, porque a mente vai para esse lugar, sempre. Ele precisava decidir, responder ou ficar em silêncio, e qualquer escolha ali podia mudar tudo. Se fosse alguém ajudando, ficar em silêncio era perder a única chance. Se não fosse, fazer barulho podia piorar tudo. Agora me responde, você arriscaria? Porque ele arriscou, mas não como antes. Dessa vez foi controlado. Uma batida, só uma, mais firme, mais clara. E então ele esperou. E por um segundo, pareceu que nada ia acontecer. Mas aconteceu. O som respondeu, uma vez, lá fora. Agora não era mais dúvida. Tinha alguém ali, ou algo. E pela primeira vez, desde que acordou dentro daquele caixão, existia uma conexão real com o lado de fora. Mas junto com isso, veio um novo problema, porque agora não dependia só dele. Agora tinha outra variável, outra decisão, outro risco. E o pior, ele não sabia quem ou o que estava do outro lado. E é exatamente isso que transforma uma possível saída em um novo tipo de perigo. Agora não era mais imaginação, não era mais dúvida. Tinha algo do lado de fora, e aquilo tinha respondido. Mas isso não significava segurança, muito pelo contrário, porque agora qualquer movimento precisava ser calculado. Qualquer erro podia acabar com a única chance que ele tinha, ou pior, podia transformar aquilo em uma ameaça. Ele ficou imóvel por alguns segundos, respiração controlada, tentando organizar o que fazer, porque agora não bastava sobreviver. Agora ele precisava se comunicar. E comunicar, sem ver, sem saber quem está do outro lado, é um risco. Então ele fez o mais simples, uma batida, curta, controlada, e esperou. O silêncio voltou, mas dessa vez não durou tanto. A resposta veio, uma batida. Agora não era coincidência, era comunicação. Agora imagina esse momento, enterrado, sem ver nada, e de repente você está conversando com algo do lado de fora, sem palavras, sem rosto, sem certeza, só som, e isso muda tudo. Mas também cria um problema novo, porque agora existe ritmo, existe troca, e isso pode ser interpretado de várias formas: ajuda, curiosidade ou algo completamente diferente. Ele precisava testar, então fez de novo, 2 batidas, e esperou. E do outro lado veio a resposta, 2 batidas. Agora não havia dúvida, aquilo estava respondendo, intencionalmente. Agora me responde, o que você faz quando algo responde, mas você não sabe o que é? Porque nesse ponto, qualquer decisão pode ser a última. Mas ele continuou, porque não tinha outra opção. E foi aí que ele tentou algo mais arriscado, uma sequência, curta, rápida, diferente, como se estivesse tentando criar um padrão. E por um instante, não veio resposta. E isso foi pior do que antes, porque agora o silêncio não era vazio, era incerteza. Mas então veio a resposta, igual, exatamente igual. Agora imagina isso, algo do lado de fora, entendendo o que você está fazendo e repetindo. Isso não é aleatório, isso é consciência. Mas de quem? E com qual intenção? E é exatamente isso que transforma essa possível salvação em algo ainda mais perigoso, porque agora ele não estava mais sozinho. Agora não havia mais dúvida, tinha algo do lado de fora, algo que respondia, algo que entendia. Mas ainda faltava uma coisa, saber o que era.
E foi exatamente nesse ponto que ele decidiu arriscar mais do que em qualquer outro momento, porque até ali ele estava reagindo, agora ele ia provocar. Ele bateu, 3 vezes, mais forte, mais claro, sem hesitar, e esperou. Por 1 segundo, nada. 2, nada. E então, veio. Mas não foi uma batida, foi algo diferente, um som contínuo, como terra sendo movida, mais rápido, mais próximo. Agora imagina isso, depois de tanto tempo parado, imóvel, esperando, algo finalmente começa a acontecer lá fora, mas você não sabe o que, e não sabe por quê. O som aumentou, a terra começou a ceder, muito pouco, mas suficiente para sentir, e junto com isso, o ar mudou, ficou mais forte, mais direto. Agora não era mais uma dúvida, tinha alguém ali, alguém cavando. Mas aqui entra o ponto que ninguém espera, porque não foi imediato, não foi rápido, não foi como nos filmes. Foi lento, demorado, inconsistente, como se quem estivesse lá fora não soubesse exatamente onde ele estava. Agora me responde, como alguém cava, sem saber o ponto exato? Isso significa uma coisa, a pessoa não estava tentando salvar ele diretamente, estava procurando. E isso muda tudo, porque agora não era certeza, era chance. Uma chance que podia dar certo, ou não. Ele tentou responder, bateu de novo, guiando, tentando criar direção, e por alguns segundos pareceu que funcionava. O som mudava, a direção mudava, mais perto, mais claro, mas então parou, do nada, sem aviso, sem motivo aparente. Agora imagine esse momento. Depois de finalmente ter alguém ali, o som simplesmente para, o movimento desaparece, e tudo volta ao silêncio, mais pesado do que antes, porque agora ele sabia que a saída estava perto, muito perto, mas não garantida. E é exatamente isso que torna o próximo momento o mais importante de toda essa história. O silêncio voltou, e dessa vez parecia definitivo. Nada de som, nada de movimento, nada acima, como se tudo simplesmente tivesse acabado. Agora pensa nisso com calma. Depois de ouvir alguém, depois de sentir a terra se mover, depois de perceber que a saída estava perto, tudo para, sem explicação, sem aviso, e o pior, sem garantia de que aquilo voltaria. O ar ainda entrava, mas pouco, muito pouco, o suficiente para manter ele ali por mais alguns minutos, talvez, mas não por muito mais tempo. Agora não era mais sobre estratégia, nem sobre paciência, era decisão. E decisão sob esse tipo de pressão não é racional, é instinto. Agora me responde, você esperaria? Ou tentaria tudo de uma vez? Porque qualquer escolha ali podia ser a última. E foi aí, no ponto mais crítico, que ele decidiu arriscar tudo, mas não como antes, não com força, não com desespero. Foi diferente. Ele esperou o momento exato, sentiu o ar, sentiu o espaço, e então usou tudo o que ainda tinha, força, peso, direção, tudo alinhado, e por um segundo pareceu que nada ia acontecer. Mas então veio o som, mais alto do que antes, mais profundo, mais real, como algo finalmente cedendo. A terra acima se moveu, a madeira abriu mais, e pela primeira vez a luz apareceu, fraca, quase inexistente, mas real. Agora imagine esse momento, depois de tudo, ver luz, sentir o ar, saber que existe saída, mas ainda não estar livre, porque o espaço ainda era pequeno, o corpo ainda estava preso, e o tempo ainda não tinha parado. Agora era o último esforço, a última chance, sem erro, sem volta, e qualquer decisão agora definia o final. O último movimento não parecia suficiente. Na verdade, não parecia nem possível, porque naquele ponto o corpo já não respondia direito, o ar já não sustentava mais uma tentativa longa, e qualquer erro, por menor que fosse, não teria correção. Não existia segunda chance. Era aquilo ou nada. Ele se alinhou no espaço mínimo que tinha, sentindo a madeira pressionando o rosto, o peito comprimido,
o ar entrando de forma irregular, e então fez a única coisa que ainda restava. Forçou. Não rápido, não em desespero, mas contínuo, sem parar. E por alguns segundos, nada aconteceu. E esse nada é o pior momento de todos, porque é ali que a mente começa a aceitar que talvez não vá funcionar. Mas então, algo mudou. Um som, muito leve, depois outro, e então veio de verdade. A madeira cedeu, a terra acima se rompeu, e de repente, o que era pressão virou espaço, o que era silêncio virou som, e ele saiu. Agora imagina isso com calma. Depois de estar a centímetros de desaparecer ali dentro, respirar de verdade, sem limite imediato, sem aquela sensação de que cada respiração pode ser a última. Mas o que vem depois é o que realmente fica, porque quem estava ali fora não estava procurando por ele, não sabia, não suspeitava. Era só alguém mexendo na terra, por outro motivo, sem intenção. E isso muda tudo, porque depois de toda a luta, todo o controle, cada decisão, o que realmente separou a vida da morte foi algo fora do controle dele. Agora pensa nisso. Não foi só o caixão, não foi só a terra, foi o silêncio. Porque existe algo pior do que estar preso. É desaparecer, sem que ninguém perceba, sem que ninguém procure. E a próxima história não começa com alguém tentando sair. Começa com alguém que nunca foi procurado. Uma mulher. Vida normal, rotina. E mesmo assim, ela desaparece, sem sair de casa. E o mais estranho é que a televisão continuou ligada, por dias, semanas, meses, e ninguém entrou, ninguém perguntou, ninguém percebeu, do jeito que deveria. Agora me responde, por quanto tempo alguém pode desaparecer assim, sem que ninguém note?